Há 120 anos, aqui, em meio a essas montanhas, 3 homens com espírito empreendedor se reuniram e apostaram no crescimento da Zona da Mata e em sua vocação industrial. Eles nem desconfiavam que aquele encontro transformaria a vida das pessoas e mudaria para sempre a economia da região. José Monteiro Ribeiro Junqueira, Norberto Custódio Ferreira e João Duarte Ferreira. Eles eram advogados, fazendeiros e comerciantes. Um era banqueiro. Outro entrou para a política e chegou a ser senador da República. Homens pioneiros e visionários que tinham negócios diversificados e atuavam na agricultura, na pecuária e no comércio. Juntos, se aventuraram em um negócio novo para aqueles tempos, a energia elétrica. Pioneirismo é uma marca da Zona da Mata Mineira. A primeira usina hidrelétrica da América Latina foi criada em 1889 em Juiz de Fora, que por sua vocação industrial era conhecida como a Manchester Mineira. Mas isso não era o suficiente para trazer energia para o restante da Zona da Mata e chegar a Cataguases e Leopoldina. José, Norberto e João acreditavam que a luz elétrica traria novos ventos para a região. Sonharam que era possível. E no ano de 1905, fundaram a Companhia Forceluz, Cataguases Leopoldina. Eles apostavam tanto que este empreendimento contribuiria para o crescimento da região, que também em 1905 criaram a Companhia de Fiação e Tecelagem Cataguases, porque sabiam que a indústria têxtil local seria alavancada a partir da energia produzida pela Companhia Forceluz. O capital inicial da empresa vinha dos negócios dos 3 fundadores, mas para fazer a coisa realmente acontecer e ter recursos disponíveis para esse novo empreendimento, era preciso mais. Em 1907, a Companhia Forceluz abre seu capital na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, numa época em que um conceito de empresa aberta ainda nem fazia parte do linguajar do direito comercial brasileiro. A Forceluz foi a terceira empresa do país a se registrar na Bolsa. Com captação de debêntures e ações no mercado, a empresa dá um passo importantíssimo, a construção de sua primeira usina hidrelétrica. A usina Maurício
foi a primeira usina hidrelétrica do Brasil a ser construída integralmente por uma empreiteira nacional. E o dinheiro para a construção da usina veio dos próprios acionistas, que decidiram elevar o capital inicial da empresa. Fazendeiros, comerciantes, proprietários de indústrias, médicos, advogados, funcionários públicos. 477 pessoas de toda a região que se tornaram acionistas da empresa e apostaram no negócio que traria benefícios para todos que aqui viviam. Praticando uma administração transparente, a empresa cresceu rápido, adquirindo a confiança de consumidores e acionistas. E logo conquistou acionistas importantes, como o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, o governador de Minas, Raul Soares, e Venceslau Braz, que foi presidente da República. A Primeira Guerra Mundial teve reflexo na maior parte do mundo e esfriou a produção industrial. Quase tudo parou. Aos poucos, o crescimento foi retomado e o Brasil experimentou o aquecimento de sua indústria de energia elétrica, com a iluminação pública e os bondes elétricos impulsionando o setor. Nos anos 20, o Brasil viveu um momento de efervescência, onde experimentamos tendências nacionalistas na arte brasileira com a Semana de Arte Moderna de 1922. E nós não ficamos para trás. A Revista Verde, fundada aqui em Cataguases, em 1927, dialogava diretamente com o modernismo que ganhava as ruas do país. Era hora de apostar em crescimento, então construímos a usina de Ituerê, em Rio Pomba. Ninguém acreditava que seria possível transportar os equipamentos até a Cachoeira do Sumidouro, no Rio Pomba, sem transportes adequados, sem mão de obra especializada, passando por um trajeto complicado e terrenos acidentados. Foram 3 meses de um deslocamento épico, mas deu certo. Parecia coisa de cinema. Antes de ser cineasta e encantar a todos com seus filmes, Humberto Mauro trabalhou como eletricista e eletrotécnico na companhia Força Luz, aqui em Cataguases. Seguiu os passos do seu pai, que também era funcionário da empresa. Em 1925, a companhia Força Luz já atendia 9.000 consumidores. Para coroar seu bom momento, a empresa resolveu dividir o lucro com os empregados. A Força Luz sempre dedicou especial atenção a seus funcionários, ciente de que sem eles não chegaria a lugar nenhum. Um dos exemplos está em Gabriel Monteiro Ribeiro Junqueira, irmão do fundador José Monteiro Ribeiro Junqueira, que contribuiu em diversas áreas da empresa. Toda startup tem um tech. E o Gabriel foi o primeiro tech da companhia. Naquela época, o irmão dele, o José Monteiro Ribeiro Junqueira, convidou para ser, vamos chamar, o primeiro gestor e o primeiro gestor técnico da companhia. Era um cara que dava solução técnica de uma maneira diferenciada, numa época onde não tinha quase nada. Então ele ficou muito conhecido como sendo essa pessoa que tinha muita iniciativa e conseguia fazer as coisas muito bem. Uma pessoa-chave nesse início da fundação e da construção da companhia no início do século XX. Mas logo veio
a quebra da Bolsa de Nova York e a recessão afetou negócios do mundo todo. Aqui não foi diferente. A empresa entrou na década de 30 enfrentando muitas dificuldades. Não havia legislação que preservasse os interesses nacionais e as empresas estrangeiras dominavam o setor elétrico brasileiro. Em 1924, perdemos o nosso primeiro fundador, João Duarte Ferreira, o português, que amava o Brasil e a zona da Mata Mineira. Morreu no Rio de Janeiro. 11 anos depois, partiu Norberto Custódio Ferreira, iniciando o fim do ciclo administrativo da empresa por seus próprios fundadores. Nesse momento, José Monteiro Ribeiro Junqueira decide deixar a presidência da empresa, nomeando para o cargo seu sobrinho, Ormeu Junqueira Botelho, engenheiro civil, agricultor, pecuarista e cofundador da Companhia Industrial de Cataguases. Ali, iniciava uma nova era na história da Companhia Força e Luz. Nosso Cine Jornal tem o grande prazer de mostrar aos nossos apreciadores a filmagem de nossa Marinha de Guerra. Novas turbulências. A Segunda Guerra Mundial teve impacto no mundo todo e provocou uma grande retração na economia brasileira. Para piorar, muitas prefeituras de cidades da região deixaram de pagar sua conta de luz, atrasando as faturas em mais de um ano. Enquanto o mundo ainda comemorava a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, perdíamos José Monteiro Ribeiro Junqueira. O último de nossos 3 fundadores faleceu em 1946. O pós-guerra foi um desastre para a economia mundial, ainda mais para uma pequena empresa de eletricidade de um setor dominado por empresas estrangeiras. Dr. Ormeu fazia verdadeiras peregrinações pelas fazendas da região, mostrando os resultados da empresa e tratando de angariar novos acionistas entre os fazendeiros e homens de negócio da zona da Mata Mineira. Desde 1911, a empresa manteve uma política clara e transparente de divisão de dividendos com os acionistas, apresentando publicamente seus resultados. Estas práticas permitiam a construção de uma imagem confiante perante todos. Mesmo em momento difícil, a Força e Luz apostou no aumento da capacidade geradora das usinas Ituerê e Coronel Domiciano. Nesse período, o Brasil enfrentou várias ondas estatizantes, adotando uma política nacionalista para o setor elétrico. Este período também coincidiu com as estiagens, que provocaram a diminuição na capacidade de gerar energia. Mas a companhia Força e Luz respondia às adversidades com trabalho e estratégias arrojadas, tratando de apostar no aumento da capacidade de geração através da construção da nova usina Maurício. A usina Maurício foi financiada pelo BNDES, contrato número 3. Né? Foi assinado no dia que morreu Getúlio. Meu pai falou, olha, você vai ser o meu chofer e testemunha, nós vamos lá no BNDES. Mas morreu Getúlio. Está tudo fechado, não tem trânsito, tem o exército tá na rua e tal. Aí o presidente do banco, antes, ele telefonou, ele era um gaúcho, amigo do Getúlio. Aí ele chorava copiosamente. E ele falou, não, eu vou assinar. Vocês vêm aqui
o banco vai abrir para nós assinar um contrato. E assinamos. Furnas, ao lado de Três Marias, fará o Brasil progredir mais do que 50 anos em 5 no âmbito da produção de energia elétrica. A gestão do Dr. Ormeu, frente à companhia Força e Luz, sempre foi marcada por muito respeito aos funcionários e apreço pelas raízes da empresa. O meu coração se estremece, a minha comoção vai ao auge. Terra querida, terra abençoada, que eu desejo sempre unida, amigo dos outros, nada de questiões. Nessa vida, os rivais são as amizades. E as amizades é preciso que sejam preservadas. Que Deus as percebe, que Deus olhe sempre para a nossa cidade e que a nossa cidade, sempre sob a bênção de Deus, e nosso município possa progredir e progredir unido para a felicidade de todos nós. Em 1965, Ivan Miller Botelho, que já era um dos diretores da empresa, assume o cargo de diretor-presidente e passa a implementar em sua gestão o lema trabalho, competência e honestidade. Ele fazia questão que essas diretrizes guiassem os rumos da empresa. Em 1966, a companhia Força e Luz cria o serviço de eletrificação rural da Zona da Mata, levando luz para o homem do campo. Desenvolvida em parceria entre a empresa, o governo do estado e as prefeituras da região, esta iniciativa antecipou em mais de 10 anos o programa que o governo federal criaria mais tarde. Com a conquista da energia elétrica, o agricultor, além de aproveitá-la para os indispensáveis fins caseiros em estágio mais avançado, a utiliza em favor da produtividade maior das terras. Novas técnicas agrícolas de armazenamento e beneficiamento são postas em prática. A ordenha mecânica é uma inovação que supera os métodos tradicionais. Em 1953, nós mudamos para aqui, para essa propriedade, que a sede era logo em cima ali. E não tinha eletrificação rural, era lamparinas de querosene. E a gente, eu e meus irmãos, à noite, quando íamos fazer os deveres de escola, queimava até os cabelos no fogo da lamparina. Quando foi em 1983 que houve o incentivo da companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina para a eletrificação rural, né? E usamos muito mesmo para irrigação de fumo, plantio de fumo, para picadeira de curral de vaca leiteira na época, que hoje é uma das melhores coisas que foi feita para a zona rural, foi a eletrificação. No primeiro ano nós eletrificamos 125 propriedades. Isso era um feito extraordinário, porque na época você tinha que convencer o agricultor a aderir ao programa, a ter energia na sua propriedade. Ele não queria, não, vou ter que pagar a conta todo mês e tal. Então, assim, foi um trabalho assim, muito educativo, né? E a coisa mais emocionante que eu vi na vida foi na hora que o sujeito falou Fiat Luz e que ligou a energia. Você precisa ver o olhar daquelas pessoas. Então, a energia desperta as pessoas para o mágico. É uma coisa fantástica. Okay, you can make a mark just a minute. From the water, take it. Now, you can see the first place from the water.
Com a crise do petróleo no Oriente Médio, o governo brasileiro continuou apostando na estatização do setor elétrico. Para que 130 milhões de brasileiros e paraguaios possam usufruir de melhores condições de vida e de trabalho, milhares de pessoas estão construindo uma grande obra. Itaipu, uma obra tocada a 60 mil mãos, brasileiras e paraguaias. Surgiu a oportunidade da Light, privatizar a Light. E aí o Ivan, uma atuação já forte aqui no Rio de Janeiro, com seus conselheiros, os seus consultores, falou, nós queremos, não interessamos em entrar na privatização da Light. Eu fui lá no exterior, conseguiu contatos com bancos nos Estados Unidos, conseguiu o apoio, tinha capital árabe também. Ele falou, eles deram uma garantia, Ivan, nós financiamos essa expansão sua, mas é preciso que o governo diga que nada tem contra. Nós é o sócio com o American Express. O American Express é uma bruta empresa. Mas na última hora aí vetaram, mas foi bom, viu? Foi bom. Nas décadas de 70 e 80, a empresa apostou na construção de pequenas centrais hidrelétricas como essa. Com as PCHs, a Fosseluz vai na contramão dos mega empreendimentos que marcavam este período, investindo em empreendimentos muito menos vultuosos, mas que davam um retorno bem mais imediato. Em 1987, criamos a Fundação Cultural Ormeu Junqueira Botelho, que atua em todas as áreas de concessão da Forceluz, levando uma extensa programação cultural para as cidades de Cataguases, Nova Friburgo e João Pessoa. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Os anos 90 começam com a queda do Muro de Berlim e a partida do Dr. Ormeu, aos 92 anos de idade. Um homem que jamais esqueceremos. É como se fosse uma raiz, né? A pessoa passa, mas fica aquilo ali enraizado, né? É uma coisa muito interessante, porque não tem regra, não tem nada, a pessoa não faz porque quer que seja lembrada, mas é lembrada pelas ações, pelos atos, pelas coisas, né? Então, acho que isso aí não apaga, não. Com a partida do Dr. Ormeu, seu filho, Ivan Botelho, assume o conselho de administração da empresa em um momento em que o setor elétrico passava por um grande estrangulamento devido à política de contenção das tarifas praticada desde os anos 70 para segurar a inflação. Era fundamental privatizar concessionárias estaduais e federais e separar os segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia. Valente-se da estabilidade financeira proporcionada pelo Plano Real e do amplo programa de privatizações do governo federal, a companhia Fosseluz dá início a um novo e arrojado ciclo de expansão. Maurício Botelho e Ricardo Botelho, netos de Ormeu e filhos de Ivan, entram na companhia e assumem o plano de expansão, adquirindo as distribuidoras de Sergipe, Paraíba e Nova Friburgo e assim dando um grande salto significativo para uma empresa que sempre quis ampliar seu território de atuação.
concessões adquiridas num período ali de 1996 até 2001. Em praticamente 5 anos, você duplicou para triplicou de tamanho, saindo daquela empresa do interior do estado de Minas e adquirindo essa presença, né, em Minas, Rio, Sergipe e Paraíba em praticamente 4 anos. É mais um feito aí da nossa Cataguases e agora a Energisa. E a gente construiu 5 hidrelétricas, construímos 5 usinas eólicas, 2 usinas de biomassa e mais projetos na área fotovoltaica na Paraíba e também de eólica na Bahia. Foi quando a empresa praticamente ela septuplicou de tamanho. Ela passou a ter uma dimensão 8 vezes, né, do que era ela originalmente aqui nas Minas Gerais. O século XXI começou quente. No cenário global, ataques terroristas mudaram o mundo. No cenário nacional, racionamento de energia. A escassez de chuvas atreladas à falta de investimento no setor de transmissão e geração de energia levaram a um racionamento compulsório dos setores industriais e comerciais em todo o país, afetando severamente as empresas do setor elétrico. A crise também provoca algumas coisas acontecerem. E eu diria até que uma delas foi a antecipação que nós tivemos, por exemplo, em relação à geração termoelétrica. Tá? Em junho de 2001, quando foi decretado o racionamento, nós já estávamos construindo a térmica. Nós já estávamos já em obra civil. As máquinas já estavam quase chegando no Brasil. E em outubro de 2001, nós concluímos e demos início à partida comercial da primeira máquina. Em novembro de 2001, a gente deu a partida da segunda máquina, em pleno racionamento. Então isso mostra, por exemplo, que as decisões que foram avaliadas de leitura desse cenário, as decisões que foram tomadas foram absolutamente corretas. Acertamos no timing, acertamos na execução e o projeto entrou em meio ao racionamento. Em 2002, a empresa inaugura o Centro Cultural Humberto Mauro, que abre uma série de ações culturais marcantes realizadas pela Fundação Romeu Junqueira Botelho. Quando criança, eu sonhava em trabalhar na companhia Forceluz, igual o meu vizinho Nem Broa. O Nem levava seus filhos para festas de final de ano e lá eles ganhavam os presentes. Eu achava aquilo fantástico. Quando adolescente, eu entrei então no projeto Café com Pão, Arte e Confusão, lá no CTM. Foi aí onde começou toda a minha história com o Grupo Energisa. 17 anos de história. Comecei como estagiária, fui assistente, atuei em algumas empresas do grupo, como CSE, Minas Rio, Energisa Paraíba, e hoje eu estou aqui como consultora BP de RH da Reenergisa. Todas as ações culturais e sociais da Fundação Romeu Junqueira Botelho, da Companhia Forceluz e depois do Grupo Energisa foram cuidadosamente idealizados por uma pessoa. Mônica Botelho é a alma de todas as ações de nossos projetos culturais. Com sua cabeça privilegiada e inquieta, Mônica criou projetos que fizeram a diferença na vida de muita gente. O curso de Tecnologia e Cinema e Animação, com sede em Cataguases, foi uma criação da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, em parceria com o Polo Audiovisual da Zona da Mata. O principal objetivo do curso foi capacitar pessoas da região e de outros cantos do país para que elas pudessem trabalhar dentro das produções que o Polo atrai para serem gravadas aqui no Animapark. Eu tive o privilégio de ser aluno da primeira turma do curso e hoje faço parte da equipe de animação desse filme que vocês estão vendo nesse momento. Expansão, crescimento e diversificação são as nossas metas. Expandimos para tantos outros cantos do país que percebemos que era necessário
alterar o nome da empresa, pois já não éramos somente de Cataguases e Leopoldina. Em 2008, a empresa passa a se chamar Energisa e rapidamente chega a todos os cantos do Brasil, encontrando novos desafios em cada lugar. Enquanto o Brasil ainda sentia os impactos dos movimentos que ganharam as ruas em 2013, nós demos um passo fundamental para o nosso crescimento: a aquisição do Grupo Rede em 2014. Começamos a fazer um repensamento estratégico do grupo, né? Apareceu a oportunidade do Grupo Rede, teve uma disputa para aquisição, saímos vencedores dessa disputa, um salto gigante ali, aí já pulou em termos de distribuição quase 3 vezes. Assim. O Brasil precisa disso. Empresas brasileiras com caráter de progresso e de busca de produtividade permanente, que é para mim talvez a palavra que mais ilustra a Energisa, busca de produtividade crescente. Essa empresa está sempre querendo superar ela mesma. Para a nossa região aqui, a Energisa ela investiu bastante em veículos apropriados. Hoje nós trabalhamos com quadriciclos, todos traçados, e agora também foi adquirido, ano passado, vários barcos também para poder levar as nossas equipes até os consumidores mais isolados. Não medimos esforços para levar os nossos serviços para os nossos clientes, estejam eles aonde estiverem. Eu tive a oportunidade, durante o programa Ilumina Pantanal, que foi um programa belíssimo, de você levar energia para regiões remotas, e é uma eletricidade limpa, com placa solar e bateria, um sistema de última geração que a gente instalou no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a dona Georgilene, e a família dela. Ela mora na colônia São Domingos, no Alto Paiaguás, aproximadamente 8 horas de deslocamento da cidade mais próxima. E o programa Ilumina Pantanal revolucionou a vida daquelas pessoas, em especial da dona Georgilene. A filha mais nova dela nasceu sem um globo ocular e ela precisava de um medicamento que ficava na geladeira. Ela perguntou para o nosso time, se o sistema que estava instalado na residência dela, ou as placas solares, se eles aguentavam a luz de Natal, a luzinha de Natal iluminada. E ela queria a luzinha do lado de fora, nem do lado de dentro da residência, que era para todo mundo ver, e pela primeira vez na vida dela, a casa dela ser iluminada pelo Natal. E a energia, ela tem esse poder transformador, de você, nas pequenas coisas, você trazer luz, trazer esperança, e você conseguir realizar sonhos. A Vila Restauração é uma comunidade isolada que fica na reserva extrativista do Alto Juruá, ali no Rio Tejo. Uma comunidade de aproximadamente 1.000 pessoas que foram para lá trabalhar, enfim, como seringueiros no passado e ficaram, enfim, nessa comunidade. Foi se formando essa comunidade. Só que ela era tão distante da rede, da cidade mais próxima, que é Marechal Thaumaturgo, que era inviável chegar com a rede até lá. E a gente viu que isso poderia ser feito através de uma microrrede com geração renovável. Um sistema como usina fotovoltaica e um sistema de baterias que pudesse justamente trazer essa geração isolada para a Vila Restauração. A partir do fim de 2021, a Vila Restauração finalmente pôde ter eletricidade de qualidade, renovável durante 24 horas e telecomunicação também, trazendo acesso celular, internet e promovendo o desenvolvimento da região. Movimentamos economias locais, geramos emprego e renda, promovemos conforto e conveniência para moradores dos 4 cantos do país. Promovemos transformações sustentáveis e inclusivas. Por tudo isso, em 2024, ganhamos o Prêmio Valor Inovação Brasil. E continuaremos crescendo
e expandindo. Outro dia eu estava fazendo uma conta da época que eu entrei, em 96. Qual era a geração de caixa, que a gente chama de EBITDA, né, na ocasião, tá, em dólar. Aí eu comparei com 2023, que é o último número disponível, em dólar também, 105 vezes. Então, assim, é um crescimento espetacular nesse período, né, cara? Então, a companhia cresceu muito aí, né? Isso foram alguns saltos ousados, né, cara? É super interessante a gente ver essa evolução, como é que saiu de uma Cataguases Leopoldina, 214 mil consumidores lá em 96. Hoje nós temos mais de 8 milhões e 700 mil consumidores. Então é um crescimento vertiginoso aí. Você viu os exemplos, são poucas empresas centenárias da mesma administração. Quer dizer, aqui o que foi? O meu tio-avô, né, que fundou a empresa, aí passa para o meu pai, passa para mim, e eu agora passo para os meus filhos. São 4, vamos dizer, CEOs, né? Em 120 anos. Isso é coisa raríssima. É o mesmo pensamento, a mesma ética, a mesma personalidade. A Energisa gruda na gente, entra na gente, a gente respeita ela, a gente ama ela e a gente não quer largar ela. Sem nunca esquecer de suas raízes, a Energisa cresceu junto com o país. Por isso, a história da Energisa é a história da Zona da Mata, é a história de Minas, é a história do Brasil. É a história de todos nós que criamos, expandimos e vivemos esta empresa todos os dias. Hoje, atuamos em 97% do território nacional. E só conseguimos isso porque acreditamos na nossa história e nas pessoas que diariamente escrevem conosco a nossa história. O meu pai, ele trabalhava aqui. E eu cresci convivendo com isso. Eu sempre via ele chegando do trabalho e via o brilho nos olhos dele, né? E isso, assim, me deixava um desejo de trabalhar na empresa e seguir os passos dele. Quando eu completei 18 anos, eu fiz a prova de seleção e fui selecionada e entrei. Então, assim, vocês não têm noção da felicidade que foi pra gente. Eu entrar na empresa que eu tanto desejei e ele ter uma filha na empresa que ele amava, né? O meu bisavô, José de Almeida Knaip, há muitos anos atrás, trabalhou na área de contabilidade. O meu avô, João José Knaip, trabalhou na área técnica de eletricidade mesmo, como técnico. O meu pai foi advogado e trabalhou na empresa a vida inteira também. Agora estou eu e tem a minha filha mais velha, que também hoje trabalha aqui nesse prédio, aqui embaixo, sendo a 5ª geração, né, da minha família na empresa. Sou bisneta do tradutor e intérprete Dennis Richard Webster. Graças ao seu conhecimento da língua inglesa, a sua língua materna, ele trabalhou na época da montagem da usina Maurício. Após a montagem, ele continuou trabalhando como operador da usina. Hoje, 120 anos depois, estou aqui, trabalhando há 14 anos no Grupo Energisa, ajudando também no desenvolvimento da empresa, região e país. Os valores da Energisa, para mim, são muito fundamentais. Eles casaram muito com os valores pessoais que eu tenho. Tenho muita identidade com o jeito nosso, eu tenho muita identidade com essa naturalidade que a gente enfrenta as coisas, com a coragem. Isso tudo acho que me tornei uma pessoa melhor quando aprendi a conviver com todas essas pessoas aqui dentro. Meu avô entrou em 65, meu pai entrou em 85 e eu entrei em 2007.
Então, quase 20 anos de diferença de um para o outro, né? E nisso, primos já entrou e já saiu, alguns estão na ativa, minha irmã já trabalhou no call center, minha outra irmã é terceirizada, meu cunhado trabalha hoje na ativa. Então, assim, eu fiz uma soma entre aposentados, na ativa e já pessoas que já entraram e saíram, bateu 15 pessoas. Bastante gente. No churrasco de domingo a gente fala que parece uma reunião de trabalho. Tá toda a família lá reunida, conversando e o papo, logicamente, em algum momento vira Energisa. Eu fui criado aqui dentro, nessa usina. Minha família morava ao lado, era várias casas que tinha. Ali de criança eu entrava aqui dentro, saía, trazia almoço para os funcionários, era menino, 8, 9 anos. Aí comecei aquela faixa e tal. Para aqui dentro eu conheci essa área. Eu tenho muito orgulho mesmo. Meu bisavô, Tenente José Gabriel de Barros, português, veio para Cataguás e então, quando da construção da primeira usina Maurício, ele foi responsável como mestre de obra da construção da empresa. Então, passado esse tempo todo, eu vim encerrar a história. Depois de 100 anos, eu vim dar continuidade numa história que meu bisavô começou. Histórias que nos dão fôlego, nos arrepiam e enchem nossos corpos de energia. Para mim, isso aqui é um paraíso. Aqui tem um espírito, tem uma alma aqui, tem um trem aqui. É difícil você descrever, né? Dá uma certa, digamos, tranquilidade, você olhar e ver o que era o passado, né? Como é que você pensa uma turma jovem, rapazinho, 20 anos, 25 anos e tal, se reúne e inventam de fazer uma empresa de serviço público de energia elétrica. Ninguém podia pensar. Rio de Janeiro não tinha empresa. Rio de Janeiro, capital. Aqui na nação de fevereiro e lá é de maio. Estavam lá também, mas isso eram os canadenses. Então, lá na Europa, eles eram canadenses e ingleses, né? Quer dizer, era um outro mundo. Mas isso aqui dentro, no interior, nesse lugar aqui, sem estrada, sem luz, sem telefone, sem rádio, não tinha rádio. Os pioneiros da companhia, eles tinham esse espírito. Eles tinham esse espírito audacioso, empreendedor, e eles tinham também o objetivo de mudar o mundo. Eles tinham um propósito. Eu acho que esse ponto a gente não perdeu na companhia. A gente até hoje tem esse espírito dos fundadores regendo tudo que a gente faz. A Energisa é uma empresa que pensa o futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. Afinal, são 120 anos realizando histórias e evoluindo relações. A Energisa potencializa o futuro das pessoas. A Energisa potencializa o futuro do país. A Energisa potencializa o futuro da própria energia. Estamos no lugar certo e na hora certa, com ousadia, para solucionar desafios que correspondem ao tamanho da nossa ambição. O futuro nos energiza.